Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje eu vou falar do alzirão da massa, né? O famoso ALSR11, que inclusive acabou de anunciar, né, que nesse relatório inicial o resultado da emissão, vamos falar um pouco sobre isso, também tem mais novidade ainda, então já deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, a gente está quase batendo 10.500 inscritos. Se você não é inscrito, para não perder nenhuma notícia, se inscreva, beleza? Pessoal, bora falar sem mais delongas, direto ao assunto como sempre. Relatório de junho, né? Referência a junho, valor de mercado 1,3 e patrimônio líquido de 1,2 bi. Então, super tranquilo, com uma musculatura bem interessante. Quantidade de cotistas, 150 mil, né? É um fundo que fez sucesso, ok? Pelo que eu vejo nos fóruns aí, o pessoal gosta da performance desse fundo ao longo do tempo, tá bom? Tais praticados ali, gestão 0,7, administração 0,2 e estruturação 0,05, ok? Né? Tranquilo. Comentário mensal, em junho, o imóvel Pandurata, da Balduco, inclusive, tá aí nos noticiários que os pães de forma da Balduco tem álcool, né? E inclusive pega no bafômetro. Então, se for dirigir, não come pão de forma aí, né? Se for dirigir, não coma pão de forma. Teve seu aluguel corrigido pelo IPCA acumulado nos últimos 12 meses, na razão de 3,9%. Assim, 10 dos 15 imóveis locados pelo fundo na data base de 28 de junho, já tiveram seus aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário neste ano, o que representa aproximadamente 51% das receitas imobiliárias apuradas. O restante portfólio BRF, Coca-Cola, Dupont, Poeira e Domus terá essa atualização. Então, essa é a tese do fundo, né? Ele não foca tanto em imóvel assim, mas ele foca em contrato com empresas gigantescas, contratos muito longos, né? Então eles focam mais no contrato. Ele é um fundo interessante, ele não é bem a vibe que eu gosto de ter, digamos assim, de forma geral na minha carteira, né? Que eu gosto mais de olhar os imóveis em si. Mas esse é um fundo interessante, tá? Eu não acho ele um fundo ruim, não. Acho ele um fundo bem interessante, com essas empresas aí bem grandes, como eu disse antes, que tem trazido ali uma rentabilidade muito interessante. Então esse é um fundo que inclusive também é muito diversificado, né, nos imóveis que ele coloca para dentro ali do portfólio. Então é um fundo interessante que a gestão tem feito uma, fazida é foda, né? Tem feito ali uma gestão que tem agradado os cotistas, tá bom? Então vale o estudo sim, na minha opinião, apesar de ter esse pulo do gato, né? Ele foca mais em contratos do que imóveis. Normalmente eu olho mais para imóveis, mas esse é um fundo que eu acho interessante, beleza? Aí ele fala aqui que a captação foi ali de 250 milhões, né? Aí ele fala, né, que com a taxa a cota era R$ 107, e aí, né, teve ali um prêmio de 8,9% para os cotistas, e teve ali subscritas e integralizadas mais de 12 milhões de cotas, né, bem interessante, por mais de 19 mil investidores. Como eu disse, né, me passa ali a impressão de que os cotistas, é claro que não vai agradar todo mundo, né, mas nos fóruns ali que os cotistas gostam da rentabilidade que tem trazido, né, esse fundo aí. Em relação à conversão dos recibos em novas cotas, esse é considerar logo em sequência do pagamento a partir do dia 27 de julho. Estou gravando aqui no dia 24 de julho de noite, tá? Então, daqui a alguns dias de quando eu estou gravando esse vídeo. Disponibilidades e novas aquisições ao fechamento do mês de junho. Os recursos obtidos na oferta, ou 250 milhões, já passam a compor a caixa do fundo, fazendo a posição de caixa de valores imobiliários encerrados no mês de junho com 540 milhões, ou 41,7% do PL, né? Um valor bem alto aí. Este montante já considera também os caixas do Fundo da Aliança, de Tower Realty, FII e do TISER 11, como destinação dos recursos, além do potencial aquisição do data center Scala. A gente trouxe aqui no canal, inclusive. Em Porto Alegre, seguiremos executando as aquisições ali do pipeline, apresentado nessa oferta com 6 novos imóveis distribuídos em 3 inquilinos distintos: Oba Hortifruti, Mercado Livre e Açaí. Açaí atacadista, né? Data Center Scala, e aqui ele fala, né, diante das incertezas ainda presentes na relação dos eventuais danos sofridos pelo imóvel devido às enchentes sofridas lá no Rio Grande do Sul, seguimos em diligências para a eventual superação das condições. Inclusive foi uma tragédia, né, que muito provavelmente vai ter seus impactos ali nos próximos meses e muito provavelmente anos também, né? Foi uma tragédia muito, muito complicada que foi noticiada no mundo inteiro, né? A realização de uma avaliação precisa e satisfatória de todos os pontos estabelecidos na diligência é considerada um ponto fundamental de fundamental importância para a gestão. Então, logo tenhamos quaisquer novidades, a gente comunicará.
Reforçamos novamente que até o presente data o fundo não desembolsou recursos a título de valor de aquisição do imóvel conforme estabelecido no CVC, sendo certo que a efetiva aquisição pelo imóvel pelo ALZR se dará exclusivamente após a conclusão satisfatória do ponto de vista da gestora das condições precedentes. Lojas de varejo e centro de distribuição ou hortifruti que a gente trouxe aqui no canal também, né? Mas só para lembrar aí, né? Esse aqui é o centro de distribuição da Oba, né? Sumaré, São Paulo. Aí ele fala, né? Colocado ali pro Oba Hortifruti pelo valor de 108 milhões de reais, uma transação de sale and leaseback, ou seja, você compra para alugar, né? Para aquele inquilino. E assim, na presente data, o fundo celebrou uma escritura pública concluindo ali a aquisição definitiva da totalidade do imóvel, com um prazo de locação de 15 anos, né, com cap rate de 9,2%, que eu acho interessante, beleza? O problema é que ele já tinha uma securitização nesse imóvel, e isso aí, inclusive, eu já falei aqui no canal, né? Isso passa de 0,07 centavos para 0,03, ok? Esse que é o ponto ali de atenção. Mas bora falar aqui, né? Nos dias 1 de julho e 15 de julho, anunciamos a conclusão da transação de sale and leaseback, através das quais o fundo adquiriu 2 lojas de varejo e centro de distribuição logístico, respectivamente. Por esses ativos, a LZR investiu o valor aí de 151 milhões, sendo de 43 milhões pelas lojas e 108,8 milhões pelo centro de distribuição, que acabei de mostrar para vocês, que possui uma alavancagem via securitização de recebíveis, né? E aí dá aquele impacto negativo no rendimento, só que ainda, né, ainda dá um saldo positivo, digamos assim, de 0,03 centavos por cota, beleza? Ele fala do cap rate, né, que a gente falou. Sem distribuição do Mercado Livre, através do fato relevante, no dia 3 de julho, anunciamos que foram superadas todas as condições precedentes para assinatura do compromisso vinculante e definitivo entre o fundo e o vendedor, Capitânia Logística, para aquisição desse ativo pelo Alzirão da Massa, através do pagamento do sinal de 35 milhões pelo fundo. Além desse, o fundo pagará ali ainda parcelas em datas futuras somadas ao sinal, que resultam no valor de 147 milhões. Fundos imobiliários são incríveis, né? Incríveis, né? Esses valores ali são muito interessantes. Lojas de varejo, Açaí. Anunciamos ainda no dia 24 de maio, no fato relevante, que o fundo celebrou mais 2 memorandos de entendimento para aquisição da totalidade das 2 sociedades donas das 2 lojas de varejo alimentício de renda urbana, não é? Essas lojas se situam no estado de São Paulo e Rio de Janeiro e possuem uma área total de 31 mil metros quadrados em terrenos com mais de 127 mil metros quadrados e estão localizados em regiões estratégicas para suas atividades. E ele fala, né, um pouco mais. Os imóveis estão 100% locados para o Grupo Açaí, também por meio de contratos atípicos de locação, né, período de 20 anos. Pessoal, essa aqui é a sacada desse fundo, né, como eu disse lá em cima, né, só provando aí que eu estava falando para vocês, né, que esse fundo ali ele pega esses grandes players e faz ali um contrato de longo prazo, beleza? Rendimentos referentes ao mês de junho de 2024. Olha lá, o próximo pagamento dos rendimentos referente ao lucro caixa apurado no mês será de 0,71 centavos, que ocorrerá no dia 25 de julho, amanhã, né, de quando eu estou gravando esse vídeo, para a base de investidores posicionada no dia 18 de julho. No mês, as receitas totais apuradas vieram praticamente em linha com o mês anterior, devido principalmente à compensação dos 2 fatores a seguir. As receitas puramente imobiliárias cresceram no comparativo, fruto da atualização pelo repasse inflacionário do contrato de locação do imóvel Balduco, em razão de 3,9%, que a gente já falou lá em cima. Já a receita financeira proveniente dos investimentos em fundos de liquidez apresentou queda no período devido à redução da taxa básica de juros no país. No grupo das despesas, o fundo incorreu em gastos extraordinários pontuais relacionados à auditoria, vistoria e reavaliação anual de imóveis. Relembramos também que o desenvolvimento do imóvel IPG não foi concluído ainda e, nesta fase, seguimos sem receita nele, mas com despesas recorrentes atreladas. Ele vem incompleto. Ressaltamos que essa distribuição se refere exclusivamente às cotas ALZR 11 e os rendimentos derivados dos investimentos temporários que fazem jus às novas cotas subscritas durante as fases de direitos de preferência, não é? Na 7ª menção aí, ele fala, né, que também em relação a montante, né, dos recibos, né, do ticker 13 e do ticker 14, também serão distribuídos amanhã nos valores ali de 57 centavos no ticker 13 e de 31 centavos no ticker 14. Esses valores correspondem aos rendimentos já líquidos de imposto de renda por um mês cheio, né? Então o pessoal às vezes pergunta, poxa, recibo tem direito ali a rendimentos? Tem, né? Vai depender ali de cada fundo, de cada emissão, mas tem. E aí o fundo ele vai e fala, né, quanto que cada um teria direito ali em relação à DREzinha do fundo, né? Que são essas mini DREs que os fundos imobiliários trazem. Tem as receitas imobiliárias que são, que de fato, né, trazem ali o maior punch
para esse fundo em termos de rentabilidade, né? Mas tem também a receita financeira líquida de imposto de renda, comparativamente às despesas, né? Então é um fundo que se mantém ali ainda saudável financeiramente, beleza? Distribuição de rendimentos, né? Um fundo que, de certa forma, ele é linear, né? A gente pode olhar aqui, que é um fundo que tenta se linearizar, mas vem caindo ali os seus rendimentos ao longo dos últimos meses, saindo de 80 centavos para 71 centavos, né? E a gente pega aqui nos últimos 6 meses ele teve uma queda de 6,53%, né? Muito provavelmente por causa da abertura da curva de juros, mas também por causa da queda dos rendimentos, né? Que é natural aí que a cota seja mais amassada, beleza? Em relação a obrigações futuras, aí ele fala aqui, né? O fundo possui as seguintes obrigações diretas futuras contraídas nas aquisições de alguns ativos, conforme detalhados abaixo. Aí ele fala: parcelas futuras do imóvel Decathlon Morumbi, né? O fundo já pagou pelo ativo o valor de 44 milhões a título de sinal e as duas primeiras parcelas de saldo remanescente pagas de dezembro de 2021 e 2022, respectivamente, possui a obrigação de pagamento de mais uma parcela devida em dezembro deste ano, no valor inicial de 24 milhões, que será corrigida pelo IPCA. Os CRIs do imóvel DASA e Coca-Cola FENSA. Aproveitando os excelentes perfis de crédito das empresas locatárias, o fundo pôde utilizar das ferramentas de securitização e recebíveis para otimizar de forma relevante o yield para os cotistas em linha com o objetivo principal da gestão. E aqui ele coloca, né, o fluxo de amortização ao longo dos anos, que é sempre interessante a gente dar uma olhada, né? Mas são valores que, comparativamente com o valor total do fundo, né, são valores aí bem sustentáveis, na minha opinião. Eles também falam da Torre do Pom, da mesma forma, na minha opinião, né, que para pessoas físicas quebraria a gente financeiramente, mas para um fundo com uma musculatura tão interessante assim, né, eu acho que é bem sustentável no final das contas. 100% das contratações ali de locação são atípicos, né, são contratos mais longos mesmo, previstos, né, na legislação, o que é bem interessante, é a estratégia desse fundo e ele seguiu nessa estratégia, então, ponto positivo, beleza? Aluguéis por localização, Grande São Paulo, nada novo sobre o horizonte, né? Aluguéis por classes dos imóveis, aí tem aqui, né, comerciais, galpões logísticos, renda urbana, bem diversificado, né? Esse é um fundo bem diversificado, que sempre foi muito comentado por isso também. Aluguéis por setores, aí tem alimentos e bebidas, né, que tem a grande força aqui de 23%, especialidades químicas, né, de 18% também, que ele mostra, né, em relação às locações, Balduco, Sky, DASA, com duração média de 8 anos, 7,9 anos, né? E aqui eles mostram nesse gráfico aqui que é o faturamento, né? Ou seja, de bilhões de dólares, né? Em bilhões de dólares eles colocam ainda, né? Ou seja, são empresas gigantescas, né? Em que emprega ali uma certa segurança, tá bom? E para provar ali que o pessoal tá gostando desse fundo deu uma crescida muito, muito relevante, né? Ao longo dos anos ali em número de cotistas, né? Foi um crescimento ali bem sustentável, grande, deu uma quedinha aqui no final, né? Mas já voltou ali a crescer um pouco mais também, o que é interessante. Rendimentos comparativamente também interessantes, que a gente quer rentabilidade, quer ganhar dinheiro, e compre sempre a bons preços, tá? Os fundos, tá, pessoal? E aqui ele coloca o portfólio dos imóveis, olha como é que é interessante, né? Realmente é um fundo ali bem diversificado, com vários ativos diferentes, que eu acho que deu uma perspectiva ali de visibilidade para esse fundo também. Não vou passar imóvel por imóvel, né? Caso você seja cotista da LZR ali, ou tenha interesse, faz sentido ali você olhar, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau.